E eu acho que a primeira pergunta, por mais óbvia que ela possa ser para alguns, para outros vai ser interessante, que é: como assim drama das escrituras? Porque quando a gente fala de drama, normalmente a gente lembra de sofrimento, tragédia, aquela coisa meio triste. Acho que esse livro está buscando falar das tristezas da escritura, ou o que é que ele quer dizer com isso? Sabe que a gente usa muito esse livro, usa um outro da editora Vida Nova, que é o Drama da Doutrina, e aí todas as Uhum. vezes que a gente está estudando isso, as piadas começam. É muito drama e pouca escritura, é muito drama e pouca doutrina. Mas não é nesse sentido dos dramáticos, não é? O drama é um Uhum. paradigma teológico muito interessante, de fato não é único aqui do Craig Bartholomew e do Michael Gorin. A Vida Nova, né, como eu mencionei, tem um livro do Kevin Van Hooser, muito bom, chamado Drama das Escrituras. E o que eles estão é, querendo com isso? O que significa esse drama? Há uma ênfase nova na teologia, nova assim, década de 70, 80, que eles chamavam de teologia histórica ou teologia narrativa. O que era isso? Era procurar desenvolver um método teológico, um caminho para produzir teologia que levasse em consideração não só a ficar enumerando declarações sobre Deus, empilhando declarações sobre Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, mas ver como Deus se revelou ao longo da história. Uma teologia, então, narrativa, muito em diálogo, por exemplo, com o gênero narrativo, que a escritura é tão ampla dele. Só que alguns teólogos, como Van Hooser, como Bartolomeu, como o Michael Gorin, entendem que a melhor metáfora para se compreender esse processo de Deus se revelar, mais do que narrativa, mais do que uma história, é um drama. Então a ideia aqui é de drama, de dramaturgia mesmo, de Deus agindo, Deus entrando em cena nos seus atos na história, revelando-se, criando todas as coisas, constituindo um povo para si, constituindo um rei para o seu povo. Então, é o que alguns teólogos chamam de teodrama, ou seja, as entradas e as saídas de Deus na história. Eles acham que esse paradigma é melhor do que só a narrativa, por quê? Porque num drama, aí a gente vai desdobrando a metáfora, né? No drama, a Sim. gente tem o script, que é a escritura, em inglês ainda fica mais próximo ainda, scripture e script. Uhum. Tem o Uhum. diretor, tem os atores, que é o povo de Deus. Então, eles vão explorando essa metáfora para, como diz o subtítulo aqui, encontrar o nosso lugar nessa história, nesse drama, Uhum. encenando esse drama. Então, é nesse sentido que eles usam esse título. Muito interessante. Então, uma abordagem narrativa, como você falou, especificamente numa linha de dramaturgia. E qual é a grande diferença, a importância da gente olhar para a narrativa e não para essas outras abordagens que você citou, né? De mais de doutrina sistemática. Quer dizer que uma é superior à outra, ou como é que nós podemos ver o papel de cada uma? Ótimo, boa pergunta. De fato, a gente não precisa estabelecer essa hierarquia de dizer que uma é melhor do que outra, ou às vezes uma mais bíblica do que outra. De fato, não é. A gente tem. São métodos, né? Então, assim, são caminhos que os teólogos escolhem para apresentar a doutrina. Quando a gente fala de uma sistematização, a gente está juntando uma série de declarações sobre um tema, por exemplo, o ser de Deus. E aí a gente vai procurando na escritura onde se fala sobre isso e reúne tudo e escreve um capítulo, um artigo, um paper sobre o ser de Deus. Essa abordagem narrativa, essa abordagem teodramática, é o que a gente chama de teologia bíblica, não que a outra não seja bíblica, ela tenta Sim. seguir o fluxo da narrativa bíblica, o fluxo da história, porque Uhum. Deus não só se revelou na história, mas Deus também estava, a redenção, ela se deu por vias históricas, ela se deu como uma Sim. história da redenção. Então, Uhum. compreender a Bíblia assim facilita muito, porque às vezes a gente lê Uhum. um texto bíblico aqui do Antigo Testamento, aí no nosso culto a gente vai e lê um salmo, e na nossa leitura devocional a gente está lendo uma carta do Novo Testamento. Às vezes a gente não consegue conectar essas coisas, e a forma de conectá-las é perguntar que lugar que elas ocupam nesse
drama redentivo, nessa história que Deus está conduzindo para redimir o seu povo. Então tem muitos ganhos com essa metodologia. De novo, a gente tem diversas metodologias e cada uma tem forças e fraquezas. E inerrante e totalmente suficiente é a escritura. A teologia não, ela tem metodologias distintas. Mas essa aqui ela tem ganhos muito grandes, justamente por isso, por nos facilitar a entender a história de Deus e o nosso lugar na história de Deus. Excelente. Então não é uma questão de uma tomar lugar da outra, mas elas vão se somando. E justamente se você conhece uma boa abordagem que nos mostra a narrativa, a revelada nas Escrituras, e também uma outra abordagem que sistematiza as doutrinas principais que estão inclusas, né, nessa narrativa, você vai ganhar mais compreensão. Isso é ótimo, né? Ou seja, uma preocupação de não olhar para a Escritura de uma forma muito fragmentada, descontextualizada, mas entender o fluxo de como ela está se desenvolvendo, né? Inclusive, compartilhando um pouco da minha experiência aqui, quando eu li pela primeira vez, o que eu senti foi justamente isso, como se eu tivesse conseguindo ganhar uma noção maior, mais conectada de como a história da Escritura, revelada na Escritura, acontece do início até o fim, e isso foi muito útil para ter uma visão panorâmica da história, entender cada uma das partes, porque às vezes, a maioria das vezes, né, na verdade, a gente não lê a Escritura numa grande sequência. É comum hoje em dia as pessoas irem para um plano de leitura de 4 capítulos ou algo parecido, e mesmo quando você lê um pouco mais, é difícil você ler assim, toda ela, de Gênesis a Apocalipse de uma vez. Aqui você tem um livro, um tamanho relativamente grande, né? Não, é curto, 300 páginas. Exato, 300 páginas, mas que vai dar pra gente essa noção do que Gênesis e Apocalipse tem para nos ensinar, né? Então isso é muito útil. Fica essa recomendação. Pensando nisso que você falou, todas as vezes que eu penso nisso que você falou sobre a fragmentação da Escritura, eu lembro das nossas crianças, né? Pensa como é que, pelo menos eu, assim, eu tô na igreja desde que eu sou pequeno, eu ouvia muitas histórias bíblicas fragmentadas. Então eu sabia a história de Jacó, eu sabia a história de Sansão, sabia a história de Davi, mas a Bíblia não é um conjunto de histórias, como você colocou, fragmentadas. Há uma conexão entre elas. E muitas vezes demora muitos anos para a gente ganhar isso, essa noção de drama da Escritura, de um enredo em que essas histórias estão coesas. Tem um outro livro que a Vida Nova também publicou, que chama Entendes o que Lês, do Gordon Fee, do Douglas Stewart. Eles têm uma regra, um princípio, vamos colocar assim, um princípio que quando eu li, isso me marcou, e quase em todas as pregações, quando eu estou expondo um texto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, eu lembro dela. Eles falam assim, olha, você sempre tem que se perguntar como que essa pequena história, Davi, Sansão, a Sunamita, seja lá o que for, essa pequena história está dentro da história de Israel, do povo de Deus, e está dentro da grande história da revelação. Sempre tem essas 3 camadas. E isso ajuda, inclusive, a gente pensar no nosso lugar na história. Como que a nossa pequena e fragmentada história pessoal se insere dentro da história do povo de Deus e dentro do grande drama da redenção. Isso muda muito a maneira como a gente enxerga a Escritura.